A Câmara Municipal se sente muito honrada com a presença de todos e parabeniza a vereadora doutora Gina Tronconi pela iniciativa de ter aprovado o requerimento de sua autoria para a discussão do tema em pauta nesta manhã. E espero, e tenho plena convicção disso, de que não só estaremos discutindo, debatendo, mas que teremos ações práticas no sentido de beneficiar as pessoas que precisam. Queremos convidar a autora do requerimento que propôs esta audiência pública, a vereadora Gina Tronconi, para que faça o uso da palavra. Eu sou a doutora Gina Tronconi, bom dia a todos, vereadora eleita pelo PPS, e gostaria de cumprimentar toda a mesa, no nome do nosso presidente, e cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes. Agradeço aos representantes de todas as entidades, dos portadores de deficiências físicas ou necessidades especiais, como queiram, e também agradecer todo o público presente da população de Anápolis. Hoje estamos aqui reunidos em audiência pública para tratarmos de um tema que diz respeito a todos nós, com necessidades especiais ou não. Tramita nesta casa um projeto de lei de minha autoria, doutora Gina Tronconi, que dispõe sobre normas municipais de acessibilidade, apoio, proteção, assistência à pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida. Acessibilidade, que para mim significa inclusão social, é o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, essas se preparam para assumir seu papel na sociedade. Recentemente, tivemos em nossa cidade o lançamento de uma cartilha que serve como guia na construção de calçadas. Nesta ocasião, o arquiteto Guilherme Taqueda, especialista em paisagismo, urbanismo e sustentabilidade, proferiu palestra sobre acessibilidade. Iniciativa esta do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário, a SIGMA, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Anápolis e também com a Associação Brasileira de Cimento Portland. O lançamento desta cartilha foi festejado com muita alegria por todos os representantes dos portadores de necessidades especiais, pois trouxe de novo a esperança de uma sociedade inclusiva e com menos obstáculos. Podemos aqui citar a reforma feita na FUNCER, Fundação do Cerrado, e no SENAI, que foram adaptados para ter acessibilidade. O processo é uma via de mão dupla, a transformação deve ser geral. A inclusão abrange mercado de trabalho, lazer, turismo, esporte, arte, cultura e, sobretudo, educação. Atualmente no Brasil, existe uma parcela considerável da população com algum tipo de deficiência. Calcula-se aproximadamente 24,5 milhões de deficientes. Isso sem contar os idosos, as gestantes, os obesos e os temporariamente impossibilitados de se locomover. E que na população com mais de 60 anos, muitos apresentam deficiências múltiplas. O mais cruel de tudo é que nas estimativas de especialistas, 70% dessas pessoas permanecem ou são mantidas no interior de suas casas, longe dos olhos do público e das armadilhas da cidade. Nossa legislação é considerada uma das mais avançadas do mundo, apesar de ocorrerem falhas, o uso de expressões genéricas que não estipulam critérios concretos para a aplicação das leis e a ausência de penalidades para aqueles que as descumprirem tornam-as, no mínimo, estéreis. Algumas leis já existem em nossa cidade, são constitucionais, porém a própria administração pública não vem cumprindo e nem vem fazendo cumprir as determinações por ela mesma estabelecidas em relação à acessibilidade. Cito aqui o exemplo da Lei 2.925, de 11 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a segurança de trânsito, de pedestres e outras providências. A Lei 2.938, de 23 de dezembro de 2002, que assegura aos deficientes físicos o acesso às dependências franqueadas ao público, das edificações destinadas a estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. Para quem não escuta, quem não enxerga, quem não anda ou caminha com dificuldade, Anápolis é mais que uma selva de pedras. As reflexões a respeito da inclusão dessas pessoas têm sido cada vez mais reforçadas no contexto
contexto globalizado, buscando a superação dos paradigmas de uma visão imediatista e fragmentada, encarecedora dos custos sociais, materializadas pela degradação social. Vem se discutindo como conseguir superar obstáculos e vencer desafios de toda a ordem. A questão da inclusão aparece, sobretudo, como uma questão ética e não apenas como necessária, sendo preciso reverter as disparidades e os efeitos das desvantagens social e econômica para chegarmos a um novo arranjo social que melhore a qualidade de vida de todos. A humanidade precisa entender que o desenvolvimento com desigualdades sociais não se sustenta e o direito a uma vida digna é uma premissa para todos os cidadãos, devendo ser a meta de toda a sociedade civilizada. O envelhecimento da população mundial, por si só, é fator para demonstrar que o tema da deficiência e, por consequência, da acessibilidade, se torna hoje um dos assuntos mais relevantes para todos os indivíduos e para todos os setores da sociedade. Por isso, posso afirmar, sem medo de errar, que a deficiência faz parte do ciclo de vida de qualquer pessoa e por isso interessa e responsabiliza a todos. E ainda se partimos do princípio de que um trabalhador está em serviço no instante que sai de sua residência até o momento do retorno, então de nada adiantaria ter um ambiente de trabalho livre de acidentes se no seu trajeto ele encontra ruas esburacadas, mal sinalizadas, ausência de faixa de pedestres, ausência de guias rebaixadas, equipamentos urbanos atrapalhando o livre trânsito nas calçadas. Imagine então essa situação para um trabalhador portador de deficiência. Portanto, precisamos de leis que sejam cumpridas, precisamos de fiscalização para que todas as normas técnicas de acessibilidade sejam respeitadas. E aqui cito a ABDN, a BR 9050 de 2004. Precisamos respeitar as diferenças, promovendo a igualdade. Precisamos trabalhar para que toda a sociedade se torne inclusiva, e isso constitui um processo de educação que valoriza a diversidade humana, não nega a diferença, mas considera os direitos iguais. O programa que coloca na mesma sala de aula alunos excepcionais, superdotados, portadores de deficiências físicas ou sindrômicos, precisa ser verdadeiramente efetivado para que possamos dizer: nós estamos realizando uma educação inclusiva. O objetivo de modelo inclusivo é integrar as diferenças e banir o famigerado preconceito social. Só assim formaremos adultos com atitudes diferentes, com certeza cidadãos mais humanos e solidários. Além da riqueza de conhecimentos mútuos, cito como exemplo crianças normais que aprendem a linguagem mímica dos sinais, Libra, convivendo assim integralmente com os deficientes auditivos. As escolas precisam entender a importância da escola inclusiva. Educadores, cuidadores precisam ser preparados para as diversidades. Como cidadãos, nos cabe lutar para a melhor integração dos portadores de necessidades especiais. Acredito que com este projeto de lei, para o qual peço o apoio de todos os colegas para a sua aprovação, após amplo debate com a sociedade organizada ou não, possamos contribuir e também agir na defesa dos direitos dos portadores de necessidades especiais e assim buscarmos a sociedade mais justa e inclusiva. A justificativa do meu projeto, eu vou ler bem rapidamente. Considerando que a Constituição Federal de 1988 elencou a cidadania, a dignidade da pessoa humana, tendo os fundamentos basilares do nosso Estado Democrático de Direito, considerando que a Constituição Federal de 1988 apresenta ao longo do seu texto legal diversos dispositivos concernentes aos direitos dos deficientes físicos, e que a lei maior atribui às pessoas jurídicas de direito público interno cuidar da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, considerando que o artigo 244 da Constituição Federal de 1988 determina que, por lei, sejam adaptados logradouros, edifícios, transportes públicos às condições de utilização pelos deficientes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, considerando a NPR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, elaborada pelo Comitê Brasileiro de Acessibilidade e pela Comissão de Edificações e Meios,
que trata acerca das normas de acessibilidade, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos, considerando que esta norma estabelece critérios, parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação, adaptação de edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. Considerando que o município de Anápolis não disponibiliza aos deficientes físicos meios corretos de acessibilidade às edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, considerando a extrema necessidade do município de Anápolis de possuir normas municipais de acessibilidade, apoio, proteção e assistência a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, zelando assim pela proteção dos direitos dos deficientes físicos e após a implantação dos referidos meios, ocorrerá a melhor acessibilidade dos deficientes físicos, conforme o voto em anexo. No meu projeto está anexado várias fotos em relação às condições de Anápolis hoje para ter acesso às dificuldades que os portadores encontram. E com essa justificativa, eu peço o apoio de todos os colegas desta casa para a aprovação deste projeto que foi colocado em pauta no dia 10 de fevereiro de 2009. Portanto, 8 dias antes da audiência pública feita pela ACIA, pela Associação de Cimentos Portuários e pela Associação de Indústria e Comércio da cidade de Anápolis. Muito obrigado, mais uma vez agradeço a presença de todos. A mesa parabeniza a vereadora Gina